Oi, gente, tudo bem, queridos? Estamos aqui para mais um Papo de Divã, com muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou Bianca Cirilo e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é a criança interior. Um assunto que dói, com certeza, que traz muita sensibilidade para os nossos corações, até porque é necessário revisitar as primeiras fases da vida e nem sempre, né, essa nova visita ela é agradável, até porque olhar para as primeiras fases representa olhar para dores. Quando a gente está falando dessa criança interior, nem todos tiveram uma experiência com a infância que foi muito positiva. Nós não vamos necessariamente criar aqui uma teorização sobre o termo criança interior, de onde vem, não. A importância é entendermos que a gente está se referindo aqui a esse olhar diferenciado para as primeiras fases da vida. Por que eu estou falando disso? Porque é muito comum na demanda que a gente traz, né, da demanda que a gente observa, melhor dizendo, dos pacientes, é muito comum as pessoas se queixarem de várias coisas que acabam tendo uma relação com a infância. Por que eu estou falando que acabam tendo uma relação? Porque eu não quero criar aqui um determinismo de que a infância cria isso. Óbvio que a gente não pode desprezar a relação forte que existe entre sintomas da atualidade e questões relacionadas à infância. A leitura que a gente tem, né, que é uma leitura praticamente universal, é a leitura da psicanálise. A psicanálise olha para a infância de uma maneira diferente, olha para a infância como uma fase estrutural, extremamente importante na construção de valores, na construção de identidade, na construção de lugares, né, na construção das funções do pai, da mãe e tanto da questão familiar, né, da psicodinâmica familiar. Mas a gente não, esse vídeo não é um vídeo técnico, onde a gente vai falar especificamente dessa leitura psicanalítica. A gente está falando aqui da criança interior como um alerta de autocuidado. Ou seja, como que você hoje, que está me ouvindo, olha para você com seus sintomas, com as suas queixas de hoje, você olha para você e fala assim, gente, o que isso pode ter a ver com o que eu vivi lá atrás? Não numa postura determinista, como nós falamos, mas também não naquela postura de que uma coisa não tem a ver com a outra. A gente está falando aqui de coincidências entre aspas. Por quê? Porque eu não quero trazer uma leitura determinista, mas eu também não quero deixar que isso passe em branco. Ou seja, o objetivo desse vídeo é fazer com que você que está me ouvindo olhe para a sua infância e pergunte para você aonde eu não fui atendida, aonde eu não me sinto atendido. O que aconteceu comigo lá atrás que eu preciso de ajuda especializada, uma ajuda terapêutica, para que eu olhe hoje para a minha vida e observe os desafios, os sintomas, os dramas, as coisas que eu estou vivendo hoje, o que eu consigo olhar, né, para o que está acontecendo hoje na minha vida e relacionar com o que me aconteceu lá atrás. Ou seja, o que uma coisa pode ter a ver com a outra? Dentro da leitura de autocuidado que cada um vai fazer, buscando a ajuda necessária, como é que vocês podem olhar para o que está sendo chamado aqui, que muitas pessoas chamam de criança interior? Essa criança, obviamente, que vem marcada por uma série de experiências não muito felizes, ou experiências que não foram felizes de jeito nenhum, né? E que trouxeram para você uma dor, uma experiência de desconforto hoje, que você precisa olhar e revisitar. E falar assim, caramba, realmente, eu construí uma imagem de mundo, eu construí uma imagem de mim mesmo, eu construí uma imagem de pai, de mãe, de família, que hoje atravessa as minhas experiências de adulto e que tem, assim, que trazem grandes revelações para mim, grandes pistas de autoconhecimento, que eu não posso mais desprezar, que eu não posso mais simplesmente continuar fingindo que isso não me afeta. Eu preciso olhar para essas experiências e pensar assim, gente, o que eu preciso arrumar na minha cabeça? Vamos lá. Alguns sintomas, e como nós falamos, não é uma questão determinista, a experiência clínica mostra pra gente que sintomas ligados à insegurança, falta de autoconfiança,
problemas no emprego, problemas no relacionamento, problemas em geral vivenciados do ponto de vista da dor psicológica, são aspectos muito importantes para que a gente faça uma associação, não necessariamente determinista, como nós falamos, e paremos para pensar o que uma coisa tem a ver com a outra. A minha falta de autoconfiança, a minha sensação de incapacidade, a minha sensação de desproteção, a minha sensação de solidão, a minha sensação de que eu não consigo realizar as coisas como eu gostaria, de travamento, de emperramento. O que isso tem a ver com a forma como eu me percebi e me desenvolvi criança? Até que ponto isso que aconteceu comigo aqui atrás precisa ser olhado de uma outra maneira? Quando a gente está falando de criança interior ferida, e aí eu estou trazendo fortemente a minha experiência com abuso afetivo, uma experiência de quase 30 anos, então é inevitável não ter isso como pano de fundo para estar passando, obviamente, essa experiência aqui para vocês, né? Essa vivência aqui para vocês. Então, quando eu olho para esse contexto do abuso afetivo, eu vou encontrar sempre, Bianca, sempre tem uma criança ferida. No contexto da psicodinâmica do abuso, é impossível. Em quase 30 anos, eu sempre encontrei uma criança ali, né? Em cada paciente, quando trazia esse conteúdo, em cada paciente eu encontrei ali uma criança desatendida, ferida, não ouvida, não reconhecida, silenciada por uma série de questões que vão variar de pessoa para pessoa, de contexto familiar para contexto familiar, mas é importante, você que está me ouvindo, começar a refletir sobre: existe alguma relação, e aí é uma pergunta provocativa positiva, existe alguma relação entre o que acontece hoje comigo, de travamento, de emperramento, de aspectos mal resolvidos, com a maneira como eu me vi criança, como eu me percebi criança, como eu cresci criança? O que uma coisa pode ter a ver com a outra? Tem a ver, não tem? É parar, fazer essa pergunta provocativa de uma maneira positiva, para você olhar e falar assim: gente, será que eu ainda estou me sentindo como uma criança desatendida? Quantos adultos, e aí eu tô lembrando aqui de algumas queixas, né? Principalmente as queixas de casais, onde o homem ou a mulher, né, em alguns casais aqui que eu atendi, seja lá quem for, né, começa a trazer que o companheiro ou a companheira se comporta como criança, né, que acha que ele tem que ser o pai, que ela tem que ser a mãe. E isso, gente, é mais comum do que a gente imagina. Há uma transferência aí de funções, quando não se tem, claro, essas funções de pai e de mãe, o que eu recebi, o que eu não recebi. E aí é importante essa questão do dar e receber. Eu estou usando agora um referencial da constelação familiar, que trabalha com 3 leis fortes, né? Que é a ordem do amor, que é a ordem hierárquica, ou seja, quem nasce antes tem uma precedência, é maior no sentido de ter nascido antes. Você tem uma questão de pertencimento, né? Que é a ordem que diz para você quem faz parte do sistema e quem não faz, e quando você se associa a novos sistemas familiares, esse sistema também começa a fazer parte do seu. E tem uma lei que é a lei do equilíbrio, numa psicodinâmica familiar, que é o dar e receber. A infância é uma experiência onde a criança recebe, ela não pode doar como um adulto, né? E isso é compensado pelo sistema quando você fica adulto. Mas existem adultos que, por não terem recebido o suficiente, ou por não se sentirem suficientemente abastecidos por esse afeto, tem uma dificuldade lá na frente de doar, né? Ainda fica numa posição receptiva, passiva, infantil, achando que você tem que doar tudo e ele não consegue ou não quer, e aí a gente não vai entrar num juízo de valor, mas a princípio há ali uma impossibilidade de oferecer, de vivenciar reciprocidade. A criança ferida, ela pode estar muito escondida. Ela pode ser algo tão inconsciente para você que no primeiro momento você rejeita. Ah, não, que isso? Que nada, isso é bobagem. Mas quando você vai observar os desafios do seu cotidiano, os desafios da sua convivência,
os desafios que fazem com que você tenha que se comportar como adulto e você não consegue se comportar como adulto, você faz birra, você fica com raiva, você fica com ciúme excessivo, você se comporta como vítima o tempo inteiro. Quando você vai olhar para essa criança ferida, ela vai te dar muitas pistas e falar assim, olha só, eu não estou me sentindo no meu lugar, não estou me sentindo atendida o suficiente para que eu consiga agora, nesse momento, enquanto adulto, me sinta crescendo. E, gente, isso é muito forte. Por mais que algumas pessoas neguem, ou acham que a gente está dando uma importância exagerada à infância, né? Achando que isso é bobagem, não é uma coincidência, por acaso, quando a gente vai associar uma coisa a outra. E quando as pessoas começam a dizer pra gente, da forma como elas se sentem, e como isso bate com a maneira como elas foram educadas, a maneira como elas foram recebidas no sistema familiar. Existem, estou lembrando aqui de alguns casos, né, dificuldade de alguns pacientes de conseguirem assumir sua posição profissional, porque se sentem o quê? Se sentem agarrados lá naquele pai, naquela mãe, que desencorajaram, que criaram filhos dependentes, onde essa criança foi sendo desatendida na sua autonomia, recebeu cuidado demais, apoio demais, o carinho demais, no sentido dela não se sentir capaz agora de ir sozinha. Isso é muito interessante, que a medida desse afeto precisa ser repensada para que esse adulto consiga depois fazer o papel de cuidar de si. Os filhos crescem e vão viver suas vidas. Então, assim, essa criança ferida pode ser o contrário, aquele adulto que hoje não se sente reconhecido, porque de fato ele não foi, nunca foi. Nasceu num contexto do pai e da mãe onde ele era rejeitado, nasceu num contexto onde ele não era significado como alguém importante, vivia num cantinho ali, então era só mais um, e muitas vezes ele se sente assim, né? Não se sente fazendo parte das coisas porque ele não se validou e não foi validado dessa maneira. É importante que você, que está me ouvindo, pare para analisar o que a sua infância tem, que criança é essa que está ferida dentro de você, se é que há uma criança ferida, né, dentro do contexto subjetivo de cada um, óbvio. O que ela pode te trazer como informação de como você funciona hoje? Quando que ela toma a frente da tua personalidade, você fala assim, caramba, agi igual criança. Ou então alguém fala e você não quer admitir. Pessoas muito ciumentas trazem muitas pistas também da criança ferida, né? A posse, a necessidade de transformar um outro no objeto, a paranoia de ficar regulando a vida do companheiro, da companheira, de achar que aquilo que ele faz vai poder tirar de você o valor ou dar o valor. As pessoas ciumentas estão muito nisso, geralmente elas estão muito presas à criança interior, ou seja, receberam pouco ou receberam demais, depende do contexto, e aí elas começam a repetir essas situações. Então, assim, tem várias conformações, não dá para criar aqui um determinismo, não dá aqui para criar que uma coisa causa outra, porque não é isso. É importante ver tudo isso que eu estou falando dentro de um aspecto dinâmico, onde várias forças no campo psíquico de alguém estão atuando. Então é olhar, a ideia do vídeo é provocar a reflexão, é provocar, chamar a atenção para que você fique assim, não será? Será que essa dificuldade que eu tenho hoje, o que isso tem a ver com a forma como eu fui educado? O que isso tem a ver com as mágoas que ficaram para trás e que hoje também acabam criando, na verdade não ficaram tão para trás assim. E digo a vocês, todo ressentimento, toda mágoa, toda vitimização não elaborada, não compreendida, não sentida de uma forma para que haja uma nova resposta, ela vai fazer pressão na sua vida, vai virar um fantasma, ou seja, vai te atrapalhar nas suas escolhas, no seu desenvolvimento integral, na sua possibilidade de crescimento. Por quê? Porque fica a sombra. E quando a gente fala de criança interior, a gente necessariamente vai olhar para pai e para mãe, ou para os substitutos, que são aquelas pessoas que entram no nosso sistema, nos colocam no mundo, para o quê? Para suprir a nossa necessidade, que é uma necessidade óbvia, né, de manutenção física,
manutenção afetiva, para que a gente, por nossa vez, ao chegar na fase adulta, possamos também retribuir, dentro dessa lei do dar e receber, retribuir a vida às pessoas que estão sob o nosso cuidado, nossos filhos, retribuir o que a gente vivenciou. Mas existem pessoas que estão tão regredidas na infância, se sentem tão fragilizadas, tão vulneráveis, que elas não conseguem se sentir adultas, apesar de serem adultas. Será que esse é o seu caso? Você que está me ouvindo? Será que o seu caso existe um ressentimento muito grande, uma dor muito grande, com relação a essas primeiras figuras, que foram as figuras que educaram você, que abasteceram você inicialmente, ou não abasteceram, né? Tanto afetivamente quanto materialmente. O que existe ali de travamento, de coisa mal resolvida que você precisa olhar? Vai ficar adiando até quando? Porque quanto mais você adia, mais a tua vida está emperrada. Existem pessoas que estão tão assim rígidas, se conservam numa posição psicológica tão dura, que elas não conseguem admitir isso que eu estou falando. Elas acham que não, elas vão continuar batendo cabeça, dando murro em ponta de faca, continuar não querendo olhar para esse aspecto mais sutil da sua interioridade, que precisa ser visto ontem, para que você tenha uma nova concepção de si e da vida. Como é que você vai ter uma nova perspectiva de vida, criar uma nova identidade, uma nova forma de funcionar, se dirigir para algo que seja melhor, grandioso para você, se você está como uma criança ferida, atrelada ali a uma série de situações nocivas, difíceis, que machucam, que você fica olhando para isso, usando um termo da constelação, você não consegue olhar para o seu novo futuro, porque você está olhando para o passado, você está preso olhando para aquilo ali, você está cobrando alguma coisa, e nesse movimento, a vida vai passando, os dias vão passando, e você continua no mesmo lugar. Por quê? Porque você está preso e não consegue olhar para essa criança com amor, e olhar para ela e perguntar: o que você quer? Tá, da forma como você quer, não tem mais desse jeito. Que outras coisas eu posso fazer para que essa criança se elabore dentro de mim e eu consiga encontrar recursos? É para isso que existem, obviamente, as terapias, cada uma com a sua validade, cada uma com o seu potencial de ajuda ao ser humano, para que as pessoas consigam se resolver e continuar. Ok, gente? Então, vamos cuidar mais da nossa criança interior, vamos olhar para ela de uma outra forma, até porque se isso não for feito, a gente não consegue às vezes se tornar o pai e a mãe, porque a gente vai rivalizar com os filhos, vai disputar como se crianças fôssemos. Isso é muito comum, essa associação é muito forte, porque eu não consigo ficar na posição daquele que está doando, eu só quero receber. Então eu implico com meu filho, eu disputo com ele, eu disputo a atenção dele, do meu marido, da minha esposa, e por aí vai. Por quê? Porque eu fico regredida. Então é importante olhar com mais verdade, com mais aceitação, com mais transparência para a tua vida hoje e fazer essa relação para que você tenha elementos de autoconhecimento. Esse é o objetivo desse vídeo. Trazer informação da criança interior, que geralmente está muito ferida em vários contextos de abuso ou não de abuso, né? Em contextos de dor, onde você observa que essa criança foi silenciada, você também silenciou por sua vez, e ela precisa emergir, ela precisa vir à tona para que você consiga olhar e dizer assim: caramba, agora eu posso fazer diferente, agora eu posso olhar para ela, entender o recado que ela tem a dar, tomar as providências que eu preciso tomar, fazer as elaborações que eu preciso fazer para que eu possa continuar a minha jornada com mais paz, com mais tranquilidade, com mais equilíbrio, e principalmente com mais coragem de crescer e aprender a receber amor e a trocar amor também. Ok, gente? Ficamos por aqui hoje, foi um prazer, um forte abraço para todos vocês. Continue acompanhando a gente aqui no canal, ok? Para aqueles que gostaram, deem um like aqui embaixo, para que a gente possa aumentar e ampliar a possibilidade de divulgação desse vídeo. Para aqueles que acham que tem um amigo, né, alguém que precisa ouvir esse conteúdo para auxiliar, compartilhem, é importante. Nós estamos dentro dessa grande lei do dar e receber, né? Ou seja, compartilhando, trocando
o nosso conhecimento, a nossa energia, criando aí recursos para que a gente possa se ajudar, principalmente nesse cenário que estamos vivendo na atualidade, ok? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.